Muito bem. Agora nós vamos criar a nossa primeira aplicação para conexão com o banco de dados. Então vamos testar se realmente tudo que foi configurado está funcionando da forma correta. Para iniciarmos esse exemplo, eu vou criar primeiramente uma nova classe. Eu já tenho aqui um pacote que eu disponibilizei, mas obviamente vocês podem criar essa classe no pacote que vocês acharem melhor. Então, direito do mouse, vou selecionar a opção Novo, classe Java. Então, uma classe comum de Java já é suficiente para testarmos essa conexão. Vou criar ela aqui como teste conexão e vou finalizar a criação. Muito bem, a classe já está aqui criada. Vou apenas apagar esses primeiros comentários para que nós tenhamos mais área de tela e vamos começar a nossa codificação. Primeiramente, vou criar aqui o nosso já tradicional public static void main, que é justamente aqui que o nosso código começará a ser executado. E agora vamos então começar o desenvolvimento. A primeira coisa que nós temos de fazer é indicar para o Java qual é o driver que nós vamos utilizar. E, consequentemente, por meio da invocação deste driver, ele será registrado no Driver Manager, para que quando nós façamos a conexão, o Java saiba qual driver ele deve utilizar. Então, para fazermos esse processo de instanciação do driver, basta utilizarmos o comando class.forName e aqui, dentro de parênteses, nós devemos colocar aqui uma string, então aspas duplas, e dentro dessa string nós temos que colocar o caminho completo da classe correspondente ao driver de conexão. Bom, o nosso driver ele já está aqui configurado em bibliotecas. Se vocês expandirem aqui o pacote, nós temos todos os pacotes que estão disponíveis dentro da biblioteca e eu tenho consciência que meu driver está em um deles, que no caso é o com.mysql.jdbc.driver. Ok? Muito bem. Quando finalizamos aqui a redação de toda esta linha, o NetBeans nos avisa que existe um erro. Okay? O erro é um erro de uma exceção não reportada, uma exceção reportada e que não foi tratada. Esse comando, class.forName, ele lança um tipo de exceção. Então, é importante que nós tratemos a exceção. Então, vou criar aqui um bloco try-catch, ok? Então, desta forma, se nós tivermos uma exceção aqui sendo lançada, que no caso seria uma class not found exception, ele vai tratar adequadamente aqui pelo bloco catch que foi criado automaticamente pelo NetBeans. Muito bem. Uma vez então invocado o driver, nós vamos então precisar criar a nossa conexão. Lembrando que, para nos conectarmos a qualquer banco de dados, é fundamental que nós criemos primeiramente a string de conexão correspondente. Muito bem. Então, criarei aqui uma variável do tipo string, vou chamá-la de URL, para lembrarmos que ela corresponde ao URL do banco de dados, e aqui mais à frente vamos colocar o padrão de string para o banco MySQL. Ok. Então, para o MySQL, a string adequada é jdbc, MySQL, o endereço do servidor, no caso, como é minha própria máquina, vou colocar aqui 127.0.0.1, que é o IP de loopback, o IP de retorno. No padrão da string, aqui também nós poderíamos colocar dois pontos e o número da porta. Como eu estou utilizando uma porta padrão, que é a 3128, então eu posso omitir essa informação. E aqui ao término eu vou colocar barra e o nome da base de dados. Apenas uma correção aqui no início, faltou o J. Muito bem. E aqui ao final, como eu dizia, o nome da base de dados. Apenas para confirmarmos o que eu farei. Vamos para o terminal aqui que está aberto, o banco MySQL, que é esse terminal aqui, e vamos ver todas as databases que estão criadas dentro dessa base. Show Databases. Bom, no meu caso, eu já havia deixado criada uma database aqui chamada ADS3. Então é justamente esse nome que eu vou utilizar aqui, barra ADS3. Nossa string está pronta. Lembrem-se que essa string é
exclusiva para uso no banco MySQL. Se vocês estiverem utilizando um banco Oracle ou um banco SQL Server, vocês precisam buscar a string adequada. Ok, vamos colocar aqui também string o nome do usuário, que nós vamos nos conectar. Vamos utilizar o usuário root. E um outro string para a senha, que será 123. Esse usuário e essa senha já foram criados na base de dados. Agora, para fazermos a conexão, basta que nós criemos aqui uma variável do tipo connection, lembrando, por ser uma interface que não faz parte do pacote padrão de Java, nós teremos aqui que fazer a importação dela. Então, aqui na parte de cima do programa, nós vamos precisar colocar java.sql.connection. Vejam pelo símbolo e aqui pela redação que ela é uma interface. Okay? Então, como vamos receber essa conexão? Connection com é igual a driver manager ponto get connection. Nós temos aqui três métodos do tipo get connection. Um que apenas recebe a URL, outro que recebe uma URL e um arquivo de properties, e o outro que recebe já a URL com usuário e senha. Então vamos utilizar esse aqui. E aqui ficou já o primeiro parâmetro como sendo a URL, o segundo parâmetro a senha e o terceiro a senha. Poxa, aqui está errado. Vamos corrigir aqui. O segundo parâmetro era para ser o usuário e o terceiro a senha. Vou dar um enter aqui e um ponto e vírgula só para melhorar a visão. Nossa linha ainda está com erro. Qual é o erro? O erro também é uma questão de exceção que não foi tratada. Essa conexão ela pode nos devolver uma SQL exception. Então nós precisaríamos adicionar aqui já no nosso try catch existente um catch específico para uma SQL exception. Okay? Caso esse erro ocorra, então, eu já estou aqui preparado para tratá-lo e eu vou pedir para que ele imprima a pilha de execução em tela. Muito bem. Esta linha aqui do Driver Manager é a linha que fará a conexão com o banco de dados e caso a conexão ela seja efetuada com sucesso, ela vai ser armazenada aqui nessa variável com. Okay? Então, eu vou aqui, logo após essa linha, vou criar um system.out.println dizendo conexão efetuada com sucesso. Conexão efetuada com sucesso. Okay? Por que eu posso fazer isso? Porque caso a minha conexão não funcione, por exemplo, pelo fato do banco de dados estar fora do ar, ou o usuário ou a senha estiverem incorretos, ele vai lançar uma exceção. Então, nós vamos ser direcionados aqui para esse bloco, para esse catch do SQL exception, e então a mensagem conexão efetuada com sucesso não será impressa. Okay? Então, isso significa que nós falhamos na nossa conexão. Então, se a mensagem for impressa, é porque a conexão ocorreu com sucesso. Sempre muito importante, sempre que vocês criarem uma conexão com o banco de dados e não forem utilizar mais, fechem essa conexão. Ok? Opa. Aqui nós estamos apenas recebendo um erro, tá? Que erro está acontecendo? Ele não está sendo capaz de reconhecer a variável com. Tá? Por quê? A variável com ela foi criada aqui dentro do bloco try. Então, eu tenho algumas soluções para este problema. Ou eu poderia criar essa variável fora do try, aqui em cima, ou eu posso fechar a conexão dentro do try, que é o escopo onde a variável ainda é visível. Então, vou fechá-la aqui, ó, com um ponto close. Muito bem, está tudo certo agora. Vamos apenas salvar o nosso código e colocá-lo para executar. Direito do mouse, Run File. Olhem lá, conexão efetuada com sucesso. Então, como eu havia dito, caso nenhum erro ocorra, significa que a conexão foi efetuada. Então, conseguimos com sucesso instalar, configurar e nos conectarmos via Java no nosso banco de dados.